solução do problema sempre começa com perdão. Sempre. Você vai perceber em cada situação, está vendo a sua vida, sempre começa com perdão. Às vezes a amargura, às vezes falta de perdão com Deus, com pessoas, ou de si mesmo, aquela culpa que você sente. Então, sempre você vai perceber isso. Uma vez, um grande missionário, foi perguntado para ele, viajava o mundo todo, e perguntava: o que você tem visto nesse mundo, o problema das pessoas? Ele falou, pensou: olha, o que realmente eu percebo no mundo todo são pessoas feridas e machucadas. De alguma forma, o inimigo conseguiu machucar essas pessoas. E nós vemos, amados, que a arma de Satanás, que ele mais usa é a falta de perdão. Ele vai usar todos os meios, presta atenção, para desfazer relacionamentos, afastar a pessoa de relacionamentos, colocar ferida nas pessoas e tirar a unidade. Então, guarda essa mensagem à noite, amém? Nós vamos falar sobre isso. O inimigo vai tentar de todas as formas, e você tem que perceber isso em você. Ele tenta ferir você, machucar você, tirar relacionamento, colocar barreiras, distanciar. Porque, quando já viram que todas as pessoas, elas não são perfeitas? Tem alguém perfeito aqui? Se alguém tem, vamos orar para você ir para o céu hoje mesmo, porque já está prontinho para ir. Né? Mas o problema é que nós temos problemas. Nós não somos perfeitos. Provavelmente, sem eu saber, né, às vezes eu percebo isso, eu tenho machucado pessoas sem saber. Eu tenho ferido pessoas sem saber. Às vezes, pelo meu temperamento, como eu sou, pelas minhas imperfeições, às vezes, meu jeito, pelo falar, pela atitude. Provavelmente, eu já tenho machucado muitas pessoas. Eu nem sei que tenho machucado pessoas, mas eu sei. Você deve desconfiar daquela voz que tenta afastar você das pessoas e de Deus. Diga comigo: eu devo desconfiar daquela voz, daquele sentimento que me tenta afastar das pessoas e de Deus. A voz de Deus nunca afasta, nunca distancia. A voz de Deus sempre aproxima, a voz de Deus sempre reconcilia, a voz de Deus sempre traz mais perto. A voz do inimigo tenta afastar, distanciar. Então você tem que ligar o desconfiômetro. Opa, isso não é de Deus, porque Deus não faz isso. Deus não distancia. E, amados, tem pessoas que andam de ofensa após ofensa, porque não conseguem reconhecer, ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Não conseguem viver o perdão de Deus. Não conseguem perdoar como Jesus ensinou a perdoar. Jesus disse: perdoa assim como eu vos tenho perdoado. Então, tem pessoas que não conseguem isso. Não conseguem praticar, obedecer a palavra de Deus. São pessoas que, de fato, não perdoam. E uma pessoa que não perdoa é uma pessoa ferida. Às vezes a pessoa nem sabe, mas é uma pessoa ferida, machucada. E uma pessoa ferida sempre vai ferir mais e sempre vai ferir outras pessoas. Ela nem percebe isso. Eu sei, na minha vida, tinha um tempo que eu estava muito amargurado, anos atrás. Eu tive que trabalhar muito na minha vida isso. E às vezes eu sei que, porque eu estava ferido, eu me machucava facilmente. Quando eu sentir uma ferida, você machucou a mão, o pé, sei lá, facilmente você toca naquilo, não é verdade? Ai, puxa vida, né? Está quase sarando, né? Já está cicatrizando, de repente sai sangue de novo. Ah, já vai de novo, né? Mais um bandagem. Porque facilmente você machuca. E tem pessoas assim, amados. Tem pessoas que nunca são curadas daquilo, porque nunca conseguem perceber a amargura que está no coração. Uma pessoa ferida não consegue ver além da ofensa. Parece que tudo, né? Você tem que andar em ovo assim, né? Eu era assim. Eu não sei como você é, mas tem pessoas assim. Deus quer curar, Deus quer sarar. É um tempo que Deus quer curar, para que você seja livre dessa falta de perdão. Amém, amados? Lá no Salmo 119, é um salmo bem comprido.
Nos últimos capítulos tem um versículo que diz: grande paz tem aqueles que amam a tua palavra, para eles nada consegue ofender. Você já imaginou, amados? Grande paz, porque você ama a palavra. Por que a palavra gera isso? Porque a palavra ensina, ela cura, ela traz restauração, ela mostra o que fazer. E diz aqui que nada consegue ofender essa pessoa. Nada. Você imaginou? É como aquele pato na chuva que não penetra a água, né? Está na chuva lá, pode chover, a água não penetra. Quando você quer chegar ao ponto onde nada consegue ofender mais você? Nada. Pessoas podem fazer o que quiser, pessoas podem falar, atitudes, ações. Você está lá, tranquilo. Está tranquilo lá. Você sabe lidar. Mas eu já determinei na minha vida, e é algo bom. Antes que venha a ofensa, eu já estou determinado em perdoar. Porque se você não estiver determinado, quando vem a ofensa, você não consegue, você fica assim. Então, quando vem a ofensa, eu já terminei, ainda não chegou. Talvez amanhã chegue, não sei. A Bíblia diz que nós somos ofendidos muito, todo dia. Para não dizer todo dia. Mas eu já determinei, quando vem a ofensa, não, eu já estou determinado, eu não vou permitir que essa ofensa venha. Eu já determinei perdoar. Então diga comigo, eu já determinei. Antes que venha a ofensa. E quando vem, eu já vou perdoar. Amados, Deus quer que nós chegamos ao patamar onde podemos dominar a ofensa e não a ofensa nos dominar. Deus quer isso. Onde você chega ao ponto que você domina a ofensa, não a ofensa domine você. Tem pessoas tão amarguradas, feridas, que nem sabem que estão amarguradas. Às vezes lá da infância, às vezes lá quando jovem, às vezes situações. Muitas pessoas elas conseguem jogar no baú e está lá escondido. Quando já viram casais assim, né? É interessante que você vai conciliar casais. Né? Você vai conciliar um problema de repente um começa a falar de problema lá atrás, tirar do baú e jogar na cara do outro. Situações que nunca foram resolvidas, que ofenderam, que machucaram. A gente tem a tendência a esconder e guardar lá. Mas o problema, daqui a pouquinho você vai entender melhor o que a ofensa gera isso. Aonde a ofensa leva, a falta de perdão leva a pessoa. Então tem pessoas, amados, que não conseguem perdoar. Eles não conseguem lidar com o espírito da ofensa. Eles andam de ofensa após ofensa. A Bíblia diz que todos nós seremos ofendidos. A Bíblia fala isso, todos nós seremos ofendidos. E isso fala que, às vezes, muitas ofensas podem vir. Nós vivemos num mundo imperfeito, nós vivemos num mundo contrário. O que é uma ofensa, amados? Uma ofensa é como você pegasse uma arapuca. Quantos aqui, quando era jovem, eu morava no sítio, né? Bem perto, Ranchitaba, vai para o interior, eu morava para dentro. Então, a gurizada, né, fazia arapuca, pegava uns assim de madeira, fazia assim, né? Aí levantava, colocava comida e o passarinho entrava lá embaixo, pisava, tchum. Você sabe que muitas pessoas estão dentro dessa arapuca? A ofensa é como essa arapuca. Você faz aquela isca, coloca debaixo da arapuca e o passarinho vem e de repente você pega o passarinho. Eu peguei muitos passarinhos assim. E é isso que o diabo faz. Ele quer que você morda a isca dessa arapuca. Que você caia dentro dessa arapuca, onde você vive dentro dessa arapuca, onde você não sai dessa arapuca, porque ele sabe o que a ofensa produz numa pessoa. Ele sabe que se a pessoa morder a isca daquela ofensa, ele sabe que ele consegue desviar aquela pessoa do propósito. A Bíblia diz que, naquela oração que Jesus nos ensinou, perdoa assim como nós temos perdoado. Então, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então, o diabo quer que você fique isolado de Deus. Como? Não perdoar as pessoas, ficar ofendido, ficar de mal, como diz, né? Porque ele sabe que você também não é perdoado. Porque se você retém a ofensa, Deus também não vai te perdoar. Então, existe uma barreira. O pecado nos separa de Deus. Nem a minha oração não é ouvida. Tanto que a Bíblia fala que se tu chegar ao altar, aí você se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta, vai primeiro, reconcilia com o teu irmão, depois volta, continua a louvar.
Porque não adianta você louvar. Existe uma barreira. Deus está dizendo, eu não te perdoo porque você não perdoa. Então, como que eu vou aceitar a tua oferta? Vocês estão entendendo? Então, o diabo sabe jogar uma pessoa dentro dessa arapuca. Ele tem colocado muitas pessoas nessa arapuca, porque eles morderam a isca da ofensa. Muitas pessoas estão caídas nessa arapuca. O mundo, amados, é um mundo amargurado. O mundo está ferido, está machucado. Eles não sabem isso, mas você percebe no coração dessas pessoas, até no rosto dessas pessoas. A vida demonstra isso. E se essa pessoa não abrir mão de perdoar, de liberar, de sair dessa arapuca, aquilo cresce como raiz na vida daquela pessoa. Ela vai impedir dessa pessoa avançar, priva a pessoa de desfrutar da vida de Deus. A pessoa fica amarrada. Então, amados, nós precisamos tratar com esse espírito da ofensa. De chegar a um lugar quando as pessoas nos ofendem, onde nós não somos mais comovidos com aquilo. Como eu falei antes, somos como aquele patão, velho, na chuva, né? Pode chover, mas a água não penetra. Deus quer que você chegue a esse ponto. Amém? E eu quero falar um pouquinho nessa noite, gostaria que você abrisse Mateus 7. Eu quero mostrar como que a falta de perdão leva uma pessoa a se perder, a se distanciar. Então, Mateus 7, 13, por favor, abre Mateus capítulo 7. Amados, uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que ama, é uma pessoa que perdoa. Quantos andam com Deus aqui? Mesmo? Mesmo? Então diga comigo, eu estou andando com Deus. E se eu estou andando com Deus, eu sou uma pessoa que ama e perdoa. Porque se eu não faço isso, eu não estou andando com Deus. Por isso que esse assunto hoje é muito sério, amém? E eu quero trazer esse ensino para vocês hoje à noite. Mateus 7, versículo 13 e 14, veja só. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para perdição. E são muitos, muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e bem apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos, muito poucos, que acertam por ela. Nessa passagem, nós temos 2 portas e 2 caminhos. Quantos concordam comigo? Amém? 2 portas e 2 caminhos. Uma porta larga, um caminho espaçoso. Outra porta, um caminho apertado. Uma porta bem estreita. 2 portas. A porta estreita é o caminho apertado, conduz para a vida. Diga vida. A porta larga é o caminho espaçoso, conduz para perdição. Diz aqui, para perdição. Então, uma porta conduz para a vida, outra porta conduz para a perdição. Quantos querem para a perdição? Ninguém quer. Quantos querem para a vida? Então, vai guardando isso. Eu quero para a vida. Amém? E diz aqui que são poucos que acertam pela porta estreita o caminho apertado. Poucos acertam. Poucos. Agora, eu não sei se você faz parte desses poucos ou não, você deve decidir hoje à noite. Ao você sair daqui, você vai estar sabendo hoje à noite se você faz parte desses poucos ou desses muitos, amém? Amém? Então, vai acompanhando, que você vai decidir hoje à noite. E são muitos, mas muita gente, a maioria das pessoas, elas entram pela porta larga e espaçosa, que conduz para a perdição. Por que é estreita a porta, o caminho apertado, e conduz para a vida? Nós precisamos perguntar isso. Por quê? Por que é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição? Por que poucas pessoas acertam o caminho para a vida e muitos entram pela porta larga, o caminho espaçoso? Por quê? Porque a porta estreita do caminho apertado é a porta do amor, é a porta do perdão. Diga comigo, a porta do amor, a porta do perdão. O caminho de não ficar ofendido,
o caminho onde você domina esse espírito da ofensa. Daqui a pouquinho você vai entender melhor isso. Amém? Amém. São poucas as pessoas que entram por ela. Por quê? Porque não estão dispostos a morrer. Não estão dispostos a perdoar. Eles preferem ficar na ofensa, na amargura. Como falei antes, a amargura priva você de Deus, afasta você de Deus. Deus não perdoa se você não perdoa. Então imagine meu pecado não ser perdoado, eu preciso ser perdoado. Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, porque o pecado traz morte, o pecado me separa de Deus. Então não pense que o pecado te reconcilia, não, separa. A Bíblia diz, os vossos pecados faz separação entre Deus e vós. Porque há um muro, há uma divisão. O que Jesus veio fazer? Jesus veio perdoar. Ele morreu naquela cruz. Ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Então, naquela cruz, Jesus está dizendo, eu perdoo, eu levo o teu pecado. Por isso, cada pessoa precisa ir a Jesus. Jesus, me perdoe. A Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, é justo para nos perdoar. Mas o que Jesus disse? Se você não perdoa, eu também não te perdoo. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como você perdoa, Deus também te perdoa. Fala para a pessoa ao teu lado, olha assim, olha, como você tem perdoado as pessoas, assim também Deus vai te perdoar. Uau! Como você tem perdoado as pessoas? Você sabe que a amargura é como uma raiz que brota. Ela traz perturbação, ela contamina. Você já andou com pessoas amarguradas, feridas? É muito ruim andar com essas pessoas. É muito ruim. Ela contamina. É como um vírus, ela vai passando. Né? Às vezes eu fico com pena com casais, né? Quando não é tratado, trabalhado, curado, nos jovens, né? Quando o casal casa com amargura no coração. Que casamento triste, amados. Que casamento. Você começa a ver o ringue doce, começa a acontecer no casal também logo depois. Porque traz perturbação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, versículo 15. Veja aqui, amados. 12, versículo 15. Não, segunda parte. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que não haja em mim e você uma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Então, o que traz amargura? Perturbação. Ela contamina, que vos, diz aqui, onde muitos sejam contaminados. Muitos são contaminados. Eu não sei se você já foi contaminado. E, amados, é tão fácil a gente ser contaminado pela amargura. Como eu falei antes, o inimigo lança muitas coisas para trazer amargura. Ele sabe colocar uma pessoa dentro da arapuca. Ele consegue, de uma forma, colocar sentimentos, coisas, pensamentos distorcidos. Ele sabe de uma maneira, né, onde você fica, eu não gostei, você fica chateado. Ele sabe fazer isso. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado para que não haja uma raiz de amargura que brotando vos perturbe, onde muitos são contaminados. Nós precisamos ter cuidado, amém? Muitas pessoas, elas pensam que são perdoadas, que têm a vida eterna, mas sabe o que acontece? Na verdade, estão indo para o inferno. Elas nem sabem disso. Daqui a pouquinho você vai entender melhor isso, porque Jesus fala outra passagem em Lucas, onde ele explica isso. Muitas pessoas, elas nem sabem disso. Por quê? Porque elas mesmas não são perdoadas. Então, uma pessoa que não é perdoada vai para onde? Nós precisamos receber o perdão de Deus, em Cristo Jesus. Deus nos perdoa em Cristo Jesus.
Então, se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então, onde que eu vou? Eu vou para o inferno. A pessoa vai para o inferno. Mateus 6, nós já falamos isso. Mateus 6, 12, só para você anotar. Tem muitos versículos aqui, mas não tenho tempo para ler todos eles. Mateus 6, versículo 12, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14 diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está claro? Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se não perdoo, eu não sou perdoado. Está entendendo, amados? Então, se não perdoo, eu também não sou perdoado. Então, quando você tem amargura, você não perdoa, você saiu fora da natureza divina. O que acontece com a pessoa? Ela sai fora da natureza divina. Porque a natureza divina, qual é? Perdão e amor. Se você tiver em conflito, se você tiver ofensas, você deixou de viver a vida de Jesus. Se você não perdoa, se você tiver amargura, você deixou a vida de Jesus. O que é a igreja, amados? A igreja não é esse lugar aqui. A igreja é Jesus vivendo em você. Se você tirar Jesus, você deixa de ser igreja. Como vimos uma palavra, né? Acho que quem falou clube, alguma coisa aqui, né? É um clube. Ela pode se tornar um clube qualquer outra coisa, mas menos igreja. A igreja é Jesus vivendo em você. Se tirar Jesus, deixe de ser igreja. E tem muitas pessoas que tiram Jesus. É a religião, a tradição. Mas Jesus não está lá. Por quê? Então, pessoal ferida, machucada, não perdoam, amargurados. Jesus não está lá junto. A igreja é Jesus, e Jesus é amor. Diga, Jesus é amor. Quantos estão entendendo? Então, se você tirar o amor, se você tirar o perdão, Jesus não está presente. Ela deixa de ser igreja. Se você tirar o perdão, se você tirar o amor. Por quê? Porque é assim que Jesus se manifesta. Jesus se manifesta. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Amor cobre os pecados, cobre as faltas. O grande problema, às vezes, das pessoas, você vê coisas que poderiam ofender você. Você fica até falando, julgando aquela pessoa. Mas, na verdade, existe uma pouca formação da natureza divina em você. Porque o amor, ele sempre vai cobrir. Lembra da história de Abel e Caim? Os dois irmãos, quem matou? Caim ou Abel matou? Caim. Caim matou Abel ou Abel? Quem sabe? Isso, então esperto. Ele matou seu irmão, Deus chegou. O que você fez? Onde está teu irmão? Qual foi a resposta dele? Caim disse: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Não tenho nada com ele. Ele matou seu irmão. Eu não tenho problema, não tem nada a ver com meu irmão. Não, eu sou guardador do meu irmão. Eu protejo meu irmão. Você sabe que se tem uma pessoa que poderia destruir você e a mim, seria meu cônjuge. Porque ele sabe tudo de mim. Sabe as coisas boas, né? Mas quando sabe que você e eu temos, às vezes, se a minha esposa falasse, às vezes, bem, você chegasse na frente e falasse tudo que a mente, né? Quantos casados sabem que é verdade? Podia ou não podia? Né? Mas o que você faz? Você não faz isso. Você abençoa, você guarda, né? Não é assim? É assim. Tem algum casal perfeitinho aqui? Não. Quando sabe que, às vezes, minha esposa tem uma ira, pastor. O maridão velho, o patrão velho, tu nem sabe que é o patrão velho. E a patroa, pastor, meu Deus. Aquela atitude que ela teve, nós tive que conversar até meia-noite. É ruim, pastor. Não é verdade? Vamos ser franco, mas ainda bem que a gente acerta, né? A gente está melhorando, a gente trabalha. É assim mesmo. É assim mesmo. Nós trabalhamos, nós ajustamos as coisas. Mas se tem alguém que podia destruir,
é a pessoa mais perto da gente. E às vezes, amados, esse dia eu estava falando para a igreja, às vezes as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que estão mais próximas. E pior às vezes, em vez de nós levantar as pessoas, ajudar as pessoas, nós damos um tiro no pé das pessoas ainda. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas pessoas imperfeitas. Mas o que acontece? Nós somos transformados, mudados. Quantos aqui está sendo mudado? Já foi mudado, foi transformado. E quantos podem olhar para Jesus para dizer, eu tenho muito ainda. Deus precisa fazer na minha vida. Então, na igreja, amados, não é para você ver os defeitos, falar dos defeitos. Mas mostra, quando você sente uma pessoa ofender você, isso mostra que a pessoa precisa crescer mais ainda. Que ela não está no nível de Jesus ainda. Então, você pode amar a pessoa, você pode ajudar a pessoa, levantar a pessoa. A Bíblia diz, se algum for encontrado numa falta, vós que sois espirituais, corrigi essa pessoa, ajuda essa pessoa. Não fale mal daquela pessoa, mas ajude, levanta aquela pessoa, ore aquela pessoa. Ajude aquela pessoa a levantar. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas se levanta, ele sempre se levanta. Quem está aqui pode dizer, eu nunca mais pequei, nunca mais errei? Vem falar comigo depois. Não é verdade. Não é verdade isso. Todos nós erramos de vez em quando, né? Mas o que nós fazemos? Nós levantamos, nós ajudamos as pessoas, restauramos as pessoas. Jesus fez assim. Muitas pessoas queriam julgar pessoas, jogar pedra em pessoas, mas Jesus sempre vem, eu quero levantar você. Lembra aquela voz que afasta, que distancia? Não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre aproxima, levanta, restaura. Ela pode mostrar o erro, mas ela diz, vem cá, aqui tem muita água, eu posso lavar você, limpar você. Eu posso transformar você, vem perto de mim. Não é lindo que Jesus faz isso, amados? É, não é verdade? Quantos têm experimentado isso? Jesus faz isso, a palavra faz isso, o Espírito Santo faz isso. Amém? O caminho para a vida é livre de ofensas, é perdoando, meus irmãos. Por quê? Porque esta é a natureza desse caminho. É Jesus vivendo em mim. Jesus vive em mim. Então, a igreja é Jesus vivendo em mim. É o caminho de amar, de perdoar. É a natureza de Jesus. Eu estou andando e vivendo, isso faz parte da minha vida. Agora, o outro caminho, a porta larga, caminhos espaçosos, não tem isso. Não existe compromisso com o meu irmão. É o caminho da divisão, o caminho da ofensa, da amargura. É o caminho onde, se alguém me ofende, tchau. Quando já viram aquela frase, eu perdoei, mas não quero mais andar com a pessoa? Você não perdoa, amado. O verdadeiro perdão restaura o relacionamento. O que é esquecimento bíblico? Não é que você vai esquecer, você vai se lembrar. Mas Deus faz até que você se esqueça da coisa. É você não levantar mais a questão para Deus, você não ficar, oh Deus, eu me lembro que a pessoa veio, eu perdoo. Cada vez que você ora, você está perdoando a pessoa. Você não perdoa. Porque se você, cada vez que você ora, você tem que perdoar novamente a pessoa, na verdade você não perdoa. Então, o verdadeiro perdão não levanta mais a questão para Deus, não levanta mais para as pessoas. Mas está vendo o que a pessoa fez? Mas quando sabe que tem muita... E a pessoa fala, aquela pessoa. Forma um grupinho, todo mundo sabe o problema daquela pessoa. Então, quando você perdoa, você não levanta mais para aquela pessoa. E você não levanta mais para você. Quando você se lembrar, não, está perdoado. Isso é o verdadeiro perdão. Então, para ajudar você, se você de fato perdoa, examina isso. Quando você vê a pessoa, o que vem na tua mente? Você fecha. Você encontra a pessoa, você vai para o outro lado da rua. Ou você vê, deixa eu dar um abraço a você, eu amo você. O que está no teu coração? Faça o teste. Se você diz, eu não consigo, você está num caminho que conduz para
Perdição. Porta larga, caminho largo. Por isso, muitos acertam para essa porta, porque é mais fácil. É mais fácil eu ficar com a ofensa. É mais fácil eu ficar com a amargura. Por isso que o diabo faz isso, porque ele quer afastar você de Deus, quer afastar você de pessoas, quer afastar você da casa de Deus, quer afastar daquelas pessoas que amam você, que você ama. E muitas pessoas dizem, tchau, tchau, não quero mais. Quantas pessoas? Por isso eu falei no começo, o problema de muitas pessoas é a falta do perdão. O problema deles. Vai ver na raiz do problema. Amargura é perdão. Que essa pessoa não consegue perdoar, não consegue lidar com isso. O caminho da amargura é ódio, ira, raiva, divisão. E a palavra que diz que muitos entram por ela. Muitos. Porque é bem mais fácil. Fácil por que é fácil? Porque eu não sou tratado, eu não sou trabalhado. Quando sabe que eu preciso ser trabalhado, fala para o seu outro lado, você precisa ser tratada, trabalhado. Deus tem que trabalhar isso na tua vida. É morrer mesmo, amados. Quando já viram que você é muito inteiro? Eu penso, eu acho. Não. Você já descobriu isso em você? O teu eu é muito forte. Um tempo fiz um casamento, né? E vi os noivos, noivo entrar, noiva. E eu falei uma frase para elas, vocês nem sabem. Mas ao vocês entrarem aqui, vocês estavam no caminho da morte. Vocês nem sabiam disso. Quando sabe um casamento é assim também. Se você não morrer, não tem relacionamento. Assim também com as pessoas. Se você não morrer para você, nessa área de perdão, de amar, porque, amados, a nossa natureza não quer perdoar. Na carnalidade, por isso, o amor de Deus tem que ser derramado em nossos corações. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o amor, ele cobre os erros das pessoas, cobre multidão. E o que é o amor, amados? Se você ler, não temos tempo, deixa só, tem tempo sim. Vamos ler Coríntios 13. Alguém abre para mim a Bíblia lá. Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Então vamos ver. Quem tem uma Bíblia? Uau, ninguém tem Bíblia. Deixa eu ler aqui. O amor é paciente, diga paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ai, ai, ai. O amor jamais acaba. Então veja as definições. Não vamos nem entrar. O que tudo suporta, tudo espera. Estude sobre isso. Essa é a definição do amor que Deus dá sobre o amor. Então, amados, se uma pessoa não é tratada, ela não precisa obedecer. Eu não preciso me submeter à palavra do Senhor. Muitas pessoas fazem isso. Não vou me submeter à palavra. Jesus falou sim, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos como eu vos perdoei. Mas venho, eu não vivo isso. Então, amados, se você está com ofensas, entre duas pessoas estão com ofensas, é porque a natureza de Jesus não está vivendo nessa pessoa ainda. Diga comigo, a natureza de Jesus não está vivendo nessa pessoa ainda. Não foi formado nessa pessoa ainda. Talvez você esteja aqui já à noite e diga, pastor, acho que isso está me mexendo comigo. Eu quero Jesus, eu tenho Jesus, mas é porque Jesus não cresceu como devia crescer na tua vida. Não foi formado a natureza de Jesus, porque a natureza de Jesus é que amar e perdoar. Se eu tirar o perdão, o amor, eu deixo de ser igreja, deixo de ser Jesus. Então Jesus quer crescer na minha vida, quer crescer em nós, porque essa é a natureza de Deus. Amém, amados? Essa é a natureza de Deus. Jesus quer se formar em você. Então, quando a pessoa vive assim, o relacionamento
dessas duas pessoas está em risco. Precisa reconciliar o relacionamento com as pessoas, porque senão essa pessoa vai indo para a perdição. O caminho largo, a porta larga, conduz para a perdição. O espírito de ofensa, de não perdoar, leva para o caminho da perdição. Mas o caminho do perdão leva para a vida. Cria vida. Quantos querem vida? Eu quero. Por isso você tem que estar determinado. Antes que venha a ofensa, já quero perdoar. Porque eu quero vida, não quero morte. Amém? Tem muita coisa aqui. Lucas 13. Vamos abrir em Lucas 13. Vocês dão mais 10 minutos para mim? 10 minutos eu termino, amém? Diga, graças a Deus, pastor. Tá? Lucas 13, versículo 22 a 29. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Qual é a pergunta que as pessoas fazem? São poucas pessoas que são salvas? Lembra que fiz a pergunta, você deve ser hoje à noite daqui, perguntando para você, eu faço parte desses poucos ou desses muitos? Você que vai decidir hoje à noite, amém? A pergunta é, são poucos que são salvos? Qual foi a resposta de Jesus? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja só, muitos querem entrar, não vão poder. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então a pergunta aqui, qual é a pergunta? São poucos que são salvos. Os discípulos chegaram, ô Jesus, são poucas pessoas que são salvas ou muitas pessoas? Qual foi a resposta? Poucos acertam com ela. Diz aqui, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Diga, eu preciso me esforçar por entrar pela porta estreita. Por que esforçar? Você sabe que não é fácil perdoar. É ou não é verdade? Eu sei. A minha tendência, se eu não cuidar, é ficar ofendido. É ficar olhando para o meu irmão, eu ver a falta, ver o erro. A minha tendência é isso. É difícil você perdoar a pessoa que fala mal de você, persegue você. Mas nós devemos fazer o quê? Esforçar, porque isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos esforçar. É muito difícil você perdoar as pessoas que machucam você, que dão uma rasteira em você. Às vezes as pessoas amigas, né, como eu falei antes, as pessoas às vezes que mais machucam, pessoas mais próximas. E é muito difícil isso. Pessoas que caluniam, falam mal de você nas costas. Pessoas que parecem ser amigos, mas na verdade não são. Não é fácil você perdoar e ficar sem a ofensa. Às vezes sem você querer se vingar. Ah, você vai ver agora. Ah, vou te pegar. Né? Mas a porta estreita, o caminho estreito. Qual é? É o caminho do perdão, do amor. É ter a natureza de Jesus. Como é diferente isso? Isso fala de amar, de perdoar as pessoas que são não muito amáveis. E tem pessoas que não, às vezes não são muito amáveis com você. É na verdade. São como um porco espinho, né? Às vezes você anda do lado, você senta assim, né? E você constantemente vai sentir isso, amados. Seja aonde você estiver, em casa, na família, no trabalho, na casa de Deus,
Porque você está no meio de relacionamentos. E como eu falei antes, ninguém é perfeitinho, né? Ninguém tem atitude perfeita um com o outro ainda. Estamos trabalhando, estamos crescendo, estamos amando mais, amém? Mas às vezes você sente aquele espinhozinho. E o que você faz com aquilo? Você fica? Não. Então, se você está na porta estreita, o caminho estreito, você vai amar, você vai perdoar. Então a questão é, você precisa decidir qual das duas portas que eu vou entrar. Eu quero a porta estreita, o caminho estreito, ou a porta larga, o caminho. Muitos entram por lá, poucos escolhem, porque é difícil. Mas você precisa decidir a tua vida, isso. Porque isso depende da tua salvação, aonde você vai. Vida ou perdição. Vida ou perdição. Esse caminho estreito, a pessoa é longânimo, é bondoso, é misericordioso. Jesus, certa vez, falou, misericórdia eu quero. Ter misericórdia com as pessoas. Ser longânimo com as pessoas. O que é ser longânimo? Você vê uma falta do teu irmão, não é que você aceita, mas você tem um espaço entre o erro. Você, não, tá bom. Eu quero ajudar essa pessoa. Eu sei que Deus vai fazer a obra na sua vida. Amado, eu preciso olhar para você, você tem que olhar para mim e tem que ser longânimo. Ter misericórdia das pessoas. Ver o erro e ver, Jesus vai fazer sim. Jesus ama aquela pessoa, ela vai crescer. Assim como eu estou mudando, ela também vai mudar. Amém? Você tem que ter fé para as pessoas. Eu me lembro, certa vez, que o pastor falou na igreja, eu estava participando de um seminário, era um americano. Aí diz que, numa reunião, entrou aqueles 3 jovens, né? Com aquele cabelo assim, colorido, né? Tudo aquela roupa, aquelas coisas. Né? A igreja tudo olhou assim, esses caras. Como é que pode? Como é que essas pessoas entram na igreja? Aqui não é lugar dessas pessoas. Mas sentaram, bem quase na frente. Estavam lá. Depois da pregação, foi feito o apelo. Sabe quem foi na frente? Eles estavam lá já ajoelhados. Mas o que aconteceu? 2 daqueles hoje são pastores. Quantos estão entendendo? Às vezes a gente julga as pessoas, mas não vê o que Jesus quer fazer nessas pessoas. Quando sabe que Jesus ama as pessoas? Jesus ama você, quando Ele olha para você, diz, eu não estou vendo você desse jeito. Eu estou vendo aquilo que eu posso fazer em você. O meu poder, a minha palavra, o meu espírito. Então, cada pessoa que vem, amados, você tem que ter fé para a pessoa. Amém? E mesmo que a pessoa erre com você, não tem problema nenhum. É a imaturidade da pessoa. É uma necessidade. Precisa ser formado Jesus nessa pessoa. Jesus não cresceu o suficiente nessa pessoa. A natureza de Jesus não foi formada ainda como deveria naquela pessoa. Amém? Quantos estão entendendo? Nós temos que ser longânimo e bondoso. Você perdoa, 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 não tem problema nenhum. Diz aqui no versículo 24, que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão tentar entrar, mas não poderão. Por que não vão poder entrar? Porque não estão dispostos a perdoar e amar, amados. As pessoas querem entrar, querem Deus, querem o reino de Deus, mas não podem entrar. E veja aqui no versículo 26, quem são essas pessoas? Diz aqui, são pessoas que comiam, bebiam na presença de Deus. Diz aqui, versículo 26. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. Ensinava. São pessoas que estavam na igreja. Estavam ouvindo ensinamento, estavam lá. Comiam, tinham comunhão. Senhor, nós comíamos, bebíamos, tu nos ensinavas.
ouviam a palavra, desfrutavam do presente de Deus, achavam que estavam caminhando com Deus, mas na verdade estavam no caminho da perdição. Pessoas ofendidas, pessoas amarguradas. O caminho da porta larga é o caminho largo, vai conduzir para o inferno. Isto é sério, amados. Eu vi certa vez um pastor falar o seguinte: eu não sabia, mas eu estava conduzindo a minha igreja para o inferno. Já imaginou? Então esse assunto é muito sério, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Quantos querem herdar a salvação, a vida eterna? Se Deus levasse você hoje, quantos queriam ir para o céu? Eu quero. Então isso é muito sério. Quando a palavra fala sobre isso, Deus fala sobre isso, é muito sério. Eu preciso perceber, eu preciso dar resposta. Só que eu estou andando um caminho largo, porta larga, onde muitos entram. Será que eu faço parte desses muitos ou faço parte desses poucos? Onde eu escolho o caminho apertado, a porta estreita, que é o caminho do perdão, do amor. Você tem que definir isso na tua vida. São pessoas que estavam na igreja. As pessoas mantinham uma vida religiosa, mas sem um relacionamento. E nós vimos primeiro que eles também não são perdoados. Tem muita coisa aqui que quero pular. Versículo 29 diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Versículo 28 diz que não vão entrar, que ali haverá choro e ranger de dentes. Isso fala de um povo que vai entrar livre do espírito da ofensa, livre da amargura, de um povo que vive o amor, de um povo de fato que tem entrado pela porta estreita e está caminhando no caminho estreito. Quantos estão caminhando no caminho estreito? Volto a dizer, não é fácil. Não é fácil. Mas você tem que perceber lá no teu coração. Sabe que ainda há amargura no meu coração está ferido, machucado, com situações, com pessoas. Às vezes a gente diz assim, deixa para lá. Mas lá dentro, você não trabalhou isso no teu coração. Você de fato não perdoa. Quando houve situações, você fica com raiva, você ficou com amargura daquela pessoa, vocês não querem mais ver essa pessoa. É a nossa tendência, o caminho largo. É a porta larga, porque é mais fácil fazer isso. Por isso que o caminho estreito é mais difícil. Porque é o DNA de Jesus. Você está a viver em mim. O DNA de Jesus é amar e perdoar. Por isso que deu novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus falou que devemos perdoar. Ele nos perdoou. Assim como eu vos perdoei, perdoai vós também. Então o amor dele flui, e o perdão dele flui na minha vida. E isso é lindo, amados. Amém? Isso é lindo quando a gente entende isso, a gente vive isso. Jesus falou muito isso. Você vai ver no 1 João sobre o amor. 1 João fala muito sobre amor. Abre o 1 João. Não quero nem abrir lá. Mas pega o desafio para você. A carta é bem curtinha. 3, 4 capítulos. 3, 4 folhas você já lê. Lê com muito cuidado. Você vai perceber o que é amor. O que é amar as pessoas. Quantos querem ter a natureza de Jesus? Amém? Fique em pé comigo, por favor.